Mateus capítulo 5, versículo 13. Texto muito conhecido de todos nós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Agora, irmãos, na tela, Marcos capítulo 9, 49 e 50, dois versículos. Isso é um texto paralelo. Se vocês puderem ler comigo. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O outro texto paralelo é em Lucas 14, 34 e 35. Vamos lá. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhes o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Alguém já disse que você pregar sobre um texto conhecido e muito conhecido é muito difícil. Porque todo mundo prega sobre ele. Então você trazer coisas novas sobre um texto que todo mundo fala não é fácil. É mais fácil você pegar um texto que geralmente as pessoas não falam e você trazê-lo. Nesta manhã nós temos um texto muito conhecido de todos nós. Texto, inclusive, que já foi citado há pouco no estudo da escola dominical. Deliberadamente, eu não peguei o texto de Marcos, porque há uma expressão em Marcos, por favor, pode colocar, que eu não entendi, não compreendi. E confesso que estudei, passei a semana estudando aquela expressão. Marcos 9, 49. 9, 49, esse é o seguinte. Essa expressão aqui eu não entendi, não compreendi. Porque cada um será salgado com fogo. Portanto, irmão, salgar com fogo, eu procurei alguns estudiosos, procurei uma enciclopédia que eu tenho em casa e fui ao texto grego e todos os intérpretes, todos os estudiosos dizem, olha, não, é um texto muito difícil. Se é difícil para eles, imagina para mim. Um dizia, talvez isso se reporte aos sacrifícios do Velho Testamento, lá do Holocausto e tal. Em todos eles sempre existe um talvez. Então, para não deixar isso em dúvida, eu não vou falar sobre ele e nem me pergunte depois, porque eu não sei ainda. Mas eu vou prometer aos irmãos que eu vou continuar estudando, até entender essa expressão de que cada um é salgado com fogo. Queimado com fogo, sim. Salgado com fogo. Bom, é uma expressão, tem muito a ver com o texto que vem anterior, segundo alguns estudiosos. Como nossa reflexão agora não é um estudo, mas uma reflexão, então eu estou livre de chegar e tecer a minudências. E vou ao texto de Mateus, que esse é mais claro. É interessante que são palavras do Senhor Jesus, mas a crítica da forma diz que isso aqui era um ditado popular que existia, principalmente no Império Romano, e que Jesus pega esse ditado popular, esse provérbio popular,
Entendeu? E aplica a grande lição que ele vai aplicar, que nós queremos trazê-la nesta manhã. Assim como nós temos muitos provérbios populares. Por exemplo, mais vale quem Deus ajuda do que quem cedo madruga. Você não conhece isso, não? É um provérbio popular. Tem suas lições? Tem. Os provérbios populares sempre têm lições. Na minha terra, mão vai, mão vem. A sua encolheu, a minha também. Né? Não existe esse... Agora, a gente pensa que não, mas nos relacionamentos humanos, sim. Tem suas lições. Devagar se vai ao longe. Devagar se vai ao longe. Aí você diz, se devagar eu vou longe, eu vou correr. Aí termina tendo um desastre, um problema, não chega. Né? Vai devagar. Devagar se vai ao longe. Quem com muitas pedras bola, uma lhe cai na cabeça. Lhe cai na cabeça. E minha mãe ensinava, meus filhos, boa festa faz quem em sua casa está em paz. E nós encontramos, inclusive, nos evangelhos, médico, cura-te a ti mesmo. Começando, e Jesus começou, como diz aquele provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. E assim, se a gente for um dia no colégio, isso no colégio 15 de novembro, minha professora de português, não sei porquê, ela disse, vou passar um trabalho para você, porque você é muito esperto. Aí logo eu quero você na classe. Você vai me trazer uma coletânea de provérbios populares. Bom, além dos que eu sabia, eu fui pesquisar e fui procurar os colegas. Quando entreguei o trabalho, certo que trabalho muito popular, ele disse, você não presta. Aí eu disse, por quê? Porque o seu trabalho está incompleto. Sim. E é por isso que não presta? Porque ela era bem morena, ela é negra mesmo. Negra, essa negra gorda, uma inteligência privilegiada, porque existem muitos provérbios e adágios populares sobre negro e você não colocou porque eu sou negra. Você agora volta com o trabalho e vai colocar. Agora, aí eu coloquei eles no outro. Ele não disse que você não presta, porque agora você carregou na tinta. Disse demais. Mas esses provérbios populares geralmente ensinam uma verdade. Ensinam uma verdade. Nós, como família, usamos muito esse adágio popular. Então, esse provérbio popular existia entre os romanos. E Jesus pega, como Jesus pegou muitos outros exemplos. Jesus é o grande didaskalos, palavra agora é grega, né? Ele é o grande pedagogo. Ele é o grande mestre, que ele pega das coisas simples, dos exemplos simples, ou até complicados, para nos dar uma lição. Você veja que ele olha para os lírios do campo. Existe coisa mais bela do que as flores do lírio do campo? Olhai para os lírios do campo. Olha aí, a imagem que ele pega é a imagem do que existe, certo? Olhai para as aves do céu, certo? Então, eu sou o bom pastor, aí, o bom pastor da vida pelas ovelhas. O grão de trigo caído na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Então Jesus vai pegando os exemplos simples, ou do cotidiano, que as pessoas têm, certo? E vai manifestando a sua lição, usando parábolas, símiles, certo? E outras figuras de linguagem, para ensinar a sua mensagem. A sua mensagem. Como nós usamos ilustrações, que eu estou usando nessa manhã. Você pega as ilustrações, certo? Para fazer uma aplicação do dia a dia. Tudo leva a crer que tanto Mateus como Lucas,
escreve já mesmo dando uma interpretação ao texto. Não é interpolação, uma interpretação ao texto. Pois, segundo os críticos, tanto um como o outro tomam como base aquele documento que eu falei, do Proto-Marcos. Marcos, Lucas e João são chamados de evangelhos. Então, por que são evangelhos sinóticos? O que significa sinótico? Porque tem a mesma sinopse. Entendeu? Os mesmos milagres, os mesmos ensinos de Jesus, se não todos, mas a maioria. A maioria, por isso, são sinóticos. Mas que o documento principal, que origina os três, tinha sido um documento chamado Proto-Marcos. Então, Marcos foi o primeiro. Mas é interessante que Marcos não foi discípulo. Mateus foi. Lucas também não foi. Então, a gente podia dizer, então é porque o documento mais confiável não é o de Mateus. Todos são confiáveis. Todos. É que existe uma coisa muito importante, meus irmãos. Deus nos fez diferentes, cada um diferente. E Ele respeita, Ele mesmo, respeita a criatura criada. Vamos usar um exemplo bem claro para chegar no texto. Se todos nós presenciarmos um fato, e cada um for escrever aquele fato, cada um vai escrever de uma forma diferente. Mas quando você lê o que todo mundo escreveu, você vai ter a narrativa do fato. Por quê? De acordo com o que você pensa, não somente os seus pensamentos, mas a sua condição emocional, como você viu aquilo, a capacidade que você tem para escrever, etc, etc, etc. Então, Deus respeita isto. Por isso que às vezes a gente vê a mesma narrativa, mas com pequenas diferenças, e a gente vai atrás das diferenças. Como diz o povo, na linguagem bem comum, vamos aprender uma grande lição. Quando a gente vai comer peixe, o que é que a gente faz? Tira as espinhas. Não é isso? A gente come. Se for pequenininha, a gente pode comer algumas espinhas, mas geralmente tira as espinhas. Tem muita gente que fica se espinhando com as espinhas. E por isso não saboreia a carne, né? O conteúdo. Não, porque o Marcos disse assim, porque Lucas disse assim. Não. Lucas e Mateus parecem já interpretar o fato e eles vão diretamente ao fato mais importante. E o fato mais importante de Mateus é esse. Vós sois o sal da terra. Ele entendeu que este era o provérbio popular e que esta foi a expressão que Jesus usou. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? É interessante, eu fui pesquisar esse assunto. Digo aos irmãos, confesso que não é um assunto bom para mim, é bom para o reverendo Danilo, que é professor de química, e por isso eu não vou entrar na questão química do NaCl, chamado cloreto de sódio, mas de tanto estudar esse assunto eu aprendi algumas coisas. Primeiro, é que você não pode viver com muito sal, não deve viver com muito sal. Segundo, é que você não pode viver sem sal. Você sabia disso? Você não pode viver comendo churrasco salgado todo dia, todo tempo. Causa hipertensão, dá problema no coração, pode causar AVC, causa doenças sérias, se você come muito sal. Mas se você não come sal, também você adoece e pode morrer. Então, tudo com moderação. Aí os estudiosos dizem, olha, o certo é você comer 6 gramas de sal por dia. Tem gente que come quase 1 quilo, né? Não dá certo. Então, pode ser bom, pode ser ruim. O que é que tem isso a ver com a gente?
O que Jesus quis ensinar a gente, pegando essa imagem e trazendo para os seus discípulos, ensinando a gente? Será que Jesus estava falando que o sal, as propriedades do sal, de conservar o condimento e condimentar, conservar e condimentar, são importantes? É isso que ele quer dizer? Não. No texto, não. Que nós aprendemos isso, aprendemos que o sal é um conservante. Eu sou da época que lá no meu interior, especialmente, não tinha geladeira. E quando apareceram as primeiras geladeiras, era a nível de bateria. Então, ninguém tinha geladeira. Daí porque a eletricidade é o maior exemplo de progresso. Qual é o maior exemplo de progresso que existe no mundo? Eletricidade. Não é? Aí você não tinha geladeira. E como conservar a carne e alguns produtos? Salgando. Salgando e botando lá no interior numa vara ali. Certo? Salgando. E quando você fosse usar, tirar um pouco daquele sal. Então o sal é um conservante. Mas ele é também um condimento. É um dos melhores temperos que nós temos. A gente aprende também na vida que o sal não pode aparecer. Se ele aparece, estraga tudo. Daí porque nos restaurantes a comida geralmente não é salgada, geralmente. Mas ele bota um saleiro ali, a gosto do cliente. Geralmente a comida é mais paraissosa do que para salgada. Muita gente, quando vai fazer mudança alimentar, especialmente quando você sofre problema do coração, alguma coisa, primeiro o médico tira o sal. Tira o sal. As coisas são assim, meus irmãos, porque até o açúcar demais também ofende. Provérbio diz: você encontrou mel, coma apenas o suficiente para não enjoar. Aí, mel é bom, mas se você começa a comer demais, enjoa. Então, tudo na vida é com moderação. O sal puro não perde seu caráter de sal, mas misturado com elementos impuros, estranhos, ele pode perder a sua propriedade. Começamos agora a entender as palavras de Jesus. Vamos entender bem. Você sai daqui para Fortaleza e, se for podendo, você passa em Mossoró. Em Mossoró você vê de longe muito sal, insípido, que já perdeu a sua consistência, os seus elementos. Para nada mais serve. Algum tempo, algumas pavimentações eram feitas com sal insípido. O sal insípido também era usado no templo em Jerusalém, na época do frio intenso, quando nevava. Porque eles pegavam aquele sal insípido, colocavam nos degraus e ao redor do templo para as pessoas não caírem. E as pessoas pisavam. Olha a imagem de Jesus. Servia para as pessoas pisarem. Para nada mais serve a não ser para ser pisado pelos homens. Ele deixa de ter aquela finalidade. Você não pode viver sem sal. Mas você não pode ter muito sal. A ideia aqui, meus irmãos, é que nós estamos vivendo num mundo que foi colocado há pouco, num mundo podre. Ou seja, num mundo que a sociedade já apodreceu, que os valores estão desaparecendo. E esta é uma realidade nua e crua nos dias de hoje. Os valores familiares estão desaparecendo. Até mesmo, meus irmãos, por uma questão bem simples. O que é tão bom torna-se ruim.
As pessoas em casa, mesmo em casa, já não se comunicam mais. Estão em casa, um numa televisão, outro na outra, ou quando não é isso, mesmo na televisão, está a televisão ligada e você ligado no telefone. É o namorado e a namorada juntos ali. Mas ao invés de estar namorando e conversando, é um no telefone e outro no telefone. Que perca de tempo, né? E depois se casam, também não se comunicam. Não se comunicam. É o filho que não está mais ouvindo o que o pai diz, o que a mãe diz, nem conversa nem com o irmão, porque desde pequenininho ele está no telefone. Eu já disse aqui que na formatura, no culto de formatura, aí do reverendo Danilo, no culto de formatura, eu estava atrás, sentado atrás de um casal, em que ele estava ali, o culto muito bonito, tudo, e a criancinha brincando com o telefone, brincando no telefone. Também para a criança era muito mais interessante brincar no telefone, lógico, do que ouvir o que o pastor, os pastores, ou o discurso tal, para ele não está tendo sentido nenhum. Mas essa falta de comunicação tem criado uma crise muito grande no casal, uma crise muito grande na igreja, uma crise muito grande na sociedade. As pessoas não se entendem, as pessoas não têm comunhão. Não tem comunhão. Isso nos leva, meus irmãos, a repensar seriamente a igreja. Não a igreja presbiteriana de Olinda sozinha, nem a igreja presbiteriana do Brasil sozinha, mas a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Como nós estamos vivendo? Quando diz, tende sal em vós mesmos, o que é que nós temos? Estamos lado a lado na igreja, cantando os mesmos hinos, lendo as mesmas passagens bíblicas, ouvindo os mesmos estudos e sermões, e quando sair dali, nós isolamos tudo, parece que nada aconteceu, ou que nós cumprimos uma obrigação, um dever para com Deus. E cumprindo nosso dever, agora voltamos para as nossas atividades e vamos cada um cuidar de nós mesmos. E vem mais um ditado popular, usado em determinadas regiões. É tempo de Murici, cada um cuide de si. Pronto. Eu cuido da minha vida, você cuida da sua, não entre na minha vida. Eu também não entro na sua e está tudo bem. Eu sou seu amigo, você é meu amigo, desde que você não me recrimine nada, nem reclame nada. Então, tudo numa boa. E assim vai a vida. Mulher, cuida de tua vida, que eu cuido da minha. Certo? E saímos por aí. E na igreja, tudo que nós aprendemos, há uma diferença muito grande, um distanciamento muito grande entre duas coisas que nós usamos. Ortodoxia. O que é ortodoxia? É crer na palavra de Deus, nos ensinamentos da palavra, nos mandamentos, no que nós temos na Bíblia. Isso é ortodoxia. Somos muito ortodoxos. Somos tão ortodoxos que nós não fumamos, não bebemos, nem uma cervejinha lá na praia, certo? Que nós não tomamos nenhum vinhozinho, não podemos nem tomar um vinhozinho no almoço, mesmo que você esteja comendo filé de peixe ao molho de camarão, mas é melhor tomar com Coca-Cola, mas não pode tomar um vinhozinho branco, porque ortodoxos demais, muito. Mas quando chega na ortopraxia, ou seja, na prática, nós nos esquecemos de tudo que a Bíblia diz. De tudo que nós aprendemos na palavra de Deus. Como se fosse na prática dizer, olha, Senhor, agora com licença. Senhor, eu preciso de Ti, ó Pai, eu preciso de Ti na igreja, ali, quando eu estou cultuando, orando, cantando, indo, lendo a Tua palavra, mas agora, Senhor,
com licença, eu não preciso de ti mais para viver. Deixa a minha vida, que eu sei como ver a minha vida. E aí, já sabe, né? Como diz o povo, mais um ditado, o saco da boca larga. Eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, lá fora, dos meus negócios, da minha vida e tal, e acabou. E não tenho que dar contas a ninguém da minha vida. Eu não tenho que dar conta da minha vida a ninguém. Será que é isso mesmo? O ser sal da terra. Salgar essa sociedade podre que nós estamos vivendo. Alguns estudiosos têm dito que graças à igreja do Senhor Jesus, ao povo de Deus em geral, a sociedade ainda existe. Mas se acabar a igreja, a sociedade se autodestrói completamente. Mesmo nesse mundo, meus irmãos, com tanta influência, nós temos guerras. Pessoas matando o próximo. Guerras de conquista. Nós temos o roubo. Os assaltos. As pessoas que você trabalha, conquista alguma coisa e se acham no direito de tomar o que é seu à força, através da mira de uma arma. Esta é a sociedade que está se autodestruindo. A igreja ainda é e deve continuar sendo este sal a salgar, se não purificar, usar essa questão de purificar, mas manter um pouco a saúde da sociedade. Ou seja, nós como igreja de Deus, nós como povo de Deus, você como filho de Deus, uma das razões de sermos filho de Deus e povo de Deus, é nós termos uma influência positiva na sociedade em que nós estamos vivendo. Sabiam disso? Nós, como igreja de Deus, não temos apenas aquela finalidade de chegar, fazer orações maravilhosas, e às vezes orações decoradas. A gente já sabe que aquele determinado irmão, quando vai orar, especialmente em dia de festa, certo? Em dia de festa, aí ele usa aquelas orações decoradas, que começa lá no Gênesis. Tu, Senhor, Criador de todas as coisas, aí vai e criaste o sol, e começa, e vai passando por Abraão, e vai passando por ali. Algumas morrem lá no mar, não passa o mar não. Aí no final disse, e a ti seja dado glória, honra, poder, adoração, agora pelos séculos dos séculos. Oração decorada. Você já sabe. Culto muito animado, irmão fulano, aí já vem aquela oração bonita. É a mesma. Nós somos muito ortodoxos na igreja, mas não estamos exercendo a nossa influência no mundo. Uma das coisas mais tristes que existe, e ela existe, pior que ela existe, é alguém dizer, ser crente como fulano, eu sou muito melhor do que ele, ou sou muito melhor do que ela. Vocês sabiam que as mulheres, agora, dia da mulher presbiteriana, né? Sabia que as mulheres antigamente, especialmente entre os romanos, por exemplo, diziam, que grandes mulheres os cristãos têm. Ó, que mulheres maravilhosas os cristãos têm. Será que é assim hoje? Luiz Gonzaga, vi o relógio, vou fazer um show lá perto de Exu, e puxou a sanfona dele, sertão de mulher séria, de homem trabalhador. Aí um gaiato criou, ei Luiz, faz muito tempo que você não vem por aqui. E aí? Isso é para nós corarmos de vergonha. Porque a igreja de Deus
deve ter esses elementos de manter, de conservar uma sociedade para que ela não venha a apodrecer, conservá-la com saúde. Mas nós estamos cada dia mais vendo a sociedade se acabando, apodrecendo, porque não estamos exercendo o nosso papel. E Jesus foi bem fundo na questão. Olha, vocês são os responsáveis para conservar esta sociedade, as questões morais, as questões éticas, as questões espirituais. Vocês estão à frente, vocês são os exemplos. Prestem bem atenção. Se o sal tornar-se insípido, ou seja, se vocês perderem esses valores, se vocês deixarem de ser assim, não presta para nada mais. Deixa de ser sal. Ninguém chega numa venda, ninguém chega no supermercado procurando sal insípido. Você procura o sal que tem aquelas propriedades. Jesus está dizendo, vocês, meus filhos, não podem perder esta propriedade de salgar, de conservar a sociedade podre que está por aí. Você sente algum desafio nesta manhã, além desta mensagem? Você não é desafiado a dizer, puxa vida, como eu tenho sido, eu estou perdendo pouco a pouco estes elementos. Eu estou perdendo. Eu tenho que rever os meus valores. Tenho que rever o que eu sou. Eu tenho que pegar os ensinos da palavra de Deus, colocar em minha vida. E as pessoas olharem para mim. E eu ser bênção. Bênção na vida de qualquer pessoa. Não é ser bênção no conceito judaico de que amar o próximo para ele, o próximo para o judeu é outro judeu. Mas no conceito do Cristo, na parábola do bom samaritano, este é o conceito que Deus dá através de Cristo para a sua igreja, que somos nós, que nós devemos ser bênçãos para o mundo. Para o mundo. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, etc. Vem toda aquela história bonita. Cair na mão dos salteadores. Interessante, Jesus dá uma cipuada violenta em cima do sacerdote que passou de lado, do levita que passou de lado. Mas veio um, se aproximou e ajudou. Quem é o próximo daquele homem? É aquele que se compadeceu dele. Vai tu e faz da mesma maneira. O próximo é aquele que Deus coloca no meu caminho para que eu possa ajudá-lo. Independente de cor, de posição social, de um relacionamento profundo ou não com ele, de conhecimento ou não, mas Deus colocou no meu caminho. A igreja de Deus é este próximo, que olha para o mundo aí como está. Você é capaz, eu vou concluir, você é capaz de saber como será essa sociedade daqui a 4 anos? Você é capaz? Está tudo desmantelado. Eu não quero dizer que meus valores de infância
Eu estou pensando, eu vou escrever um artigo, colocar na internet. Pastor, com licença, muda de mensagem. Talvez o título seja outro, mas a ideia é essa. Pastor, com licença, não é só para mim não. Muda de mensagem. Essa mensagem antiga, essa mensagem bíblica, esses valores éticos, esses valores morais, esses valores espirituais, ainda pregados na igreja, não surte mais efeito, que a igreja é outra, a sociedade é outra, o povo é outro. Muda, senhor. Muda de linguagem. Não é mais você, é ser. Muda. Vai estudar mais questão de tecnologia para estudar os termos mais atuais. Procura entender hoje, pastor, casamento de mulher com mulher, de homem com homem. Procura entender, pastor. Isso está ultrapassado. Como alguns dizem, essa Bíblia está ultrapassada, esses valores estão ultrapassados. Será que estão mesmo? Ou a nossa omissão de não sermos o sal da terra tem causado isso? Aqui está o desafio desta manhã para cada um de nós. Estamos sendo impedidos, não pelo governo, não por decretos, mas pela questão social, o carnaval, de fazer nossos cultos no horário normal, de adorarmos nosso Deus por uma festa na carne. Não, isso é normal. Aí um colega meu achou que estava fazendo o máximo. Se ele ouvir isso aqui, ele vai se identificar. Eu olhei aqui, mas só tem álcool, não dá para beber, não. E aí, pastor, fulana e fulana, duas atrizes globais da minha igreja, lá no Rio de Janeiro. Pessoas maravilhosas. Uma filha de pastor, eu conheci o pai dela, cultuei a Deus com ele pastor, homem de televisão. Era na minha igreja, às vezes chega no domingo e diz, olha, nós queríamos trazer a palavra hoje para a igreja. Pois não, eu fico sentado, elas atrizes, elas falam na igreja, tal. E daí? Pois é, no carnaval, elas saem nos blocos, tal. Olha, você sabia, Dato, que um colega nosso, colega nosso, pastor, estava em casa, quando o bloco passou, ele achou aquilo tão bonito, só fez descer de bermuda, botou a camiseta. Aí eu disse, e botou o abadá, obrigado. Senão eu não tinha comprado o abadá, não. Botou a camiseta e saiu no bloco. E aquilo foi tão bonito, e só voltou 2 dias depois para casa. Ele disse, e é pastor? Ele disse, colega nosso, colega meu não. Colega meu não. Natural. Natural. É tão natural que um dos maiores vultos da Igreja Católica aqui em Pernambuco foi Dom Helder. Dom Helder. Eu vi, 1965, se a memória não me falha, quando ele na televisão disse, brinque carnaval, dê vazão à sua carne, saltem, pule, folguem. Na quarta-feira você passa na igreja, bota uma cinzazinha na testa e volta para a sua vida normal, porque nós somos de Deus e tudo isso é de Deus. Como diz o povo, eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Na televisão, ele fazendo isso.
Aí vem um pastor, diz, e aí esse pastor que eu estou falando, eu estava celebrando um casamento, e quando eu olho, entra aquele indivíduo, barba grande, uma sacola que parecia um bisaco, né? Eu digo, quem é que ele vai caçar? Mas eu já divisei quem era. Quando terminou, Adalto, foi meu colega de seminário, contemporâneo, Adalto, de colégio do 15. Maravilha! Se eu soubesse que você estava aqui, eu não tinha vindo. Por quê? Não, porque eu vim celebrar um casamento. E um rapaz que é crente com uma moça católica, eu vi lá na paróquia tal, bem pertinho de casa onde eu morava. Se eu soubesse que eu estava aqui, eu tinha pedido para você fazer. Não, eu não faço isso, não. Como é? Não, eu não faço isso, não. Eu sou crente. É isso, colega, eu também sou. A gente podia conversar um pouquinho, digo, agora não, agora eu vou para, recepção ali. Tem Guaraná, tem Coca-Cola, tem até um champanhezinho ali, tem comida. Agora eu trabalhei, vou comer agora. Não é para conversar, não. Mas segunda-feira, isso era um sábado, segunda-feira eu vou à sua casa, vá. Ele vibrando, ainda hoje vibrando, com essas coisas de carnaval, de festa, de tudo. A minha pergunta fica, fazendo isso, nós estamos salgando? Nós estamos conservando a sociedade? Um dia eu preguei aqui e os irmãos ficaram escandalizados. Por favor. Porque eu avisei que se eu fosse prefeito de Olinda, eu incentivava mais e mais o carnaval. Disse isso, quase que me crucificava. Eu tive que explicar a cada um. É porque se eu fosse prefeito, eu era um gestor público. E o gestor público tem que pensar na renda, tem que pensar na sociedade, tem que pensar na cidade. Eu digo, aí eu olhei, alguns que vieram conversar comigo, é por isso que eu não sou prefeito. É por isso. Nós temos que saber onde nós estamos, o que vamos fazer. Como servos de Deus, como pessoas de Deus. Fica, meus irmãos, aqui o desafio para cada um de nós. Jesus Cristo está dizendo, essa é a grande lição, e essa é a maior de todas as lições do texto. Quando você lê esse texto, essa é a maior lição. Vocês não podem perder a essência, os elementos do que vocês são. Porque se vocês perderem, é igual o sal que se torna insípido, não presta para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens, e Lucas disse, ou para ser jogado no monturo. Vocês não podem perder. Essa é a grande lição. Cristo não estava falando de condimento, não fica mais saboroso a comida, nada disso. O que Jesus está querendo dizer é isso. Nós temos uma grande responsabilidade. Eu estou enviando vocês para esse mundo podre, para essa sociedade miserável, depravada, desgraçada. Eu estou colocando vocês para chegar lá e modificar essa sociedade. Mas se vocês perderem essa qualidade, vocês não prestarão para nada mais. Nada mais. Esta é a finalidade da igreja do Senhor Jesus. Ele não nos salvou para sermos enfeite de ninguém. Nós temos uma responsabilidade da sociedade. Deus nos abençoe. Amém.